Legal, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, receber o convite do pessoal do Telesaúde. Eu sou o Fabrício Menegon, sou professor do Departamento de Saúde Pública do CCS, da UFSC, doutor em Saúde Pública pela USP, e tenho desenvolvido nos últimos anos algumas pesquisas na área de saúde do trabalhador, também ministro disciplinas nos cursos da área de saúde aqui da UFSC, nessa temática, né? Então o convite da nossa web palestra de hoje é sobre saúde do trabalhador e eu vou dividi-la em duas partes, né? A primeira parte eu vou fazer uma contextualização histórica do campo, o que é a saúde do trabalhador, e na segunda parte eu vou falar um pouco mais especificamente de Ler-Dort, né? Quais são os encaminhamentos que a gente pode dar no caso de identificar uma situação de um usuário do sistema que tem a Ler-Dort, porque ela é uma patologia ainda muito prevalente no nosso país, né? Então, a primeira parte da nossa web palestra, a gente vai tratar um pouco do conceito de saúde do trabalhador, da ideia enquanto campo de pesquisa, enquanto campo de atuação, do que é a saúde do trabalhador. E para isso, eu trago aqui um texto que já tem quase 30 anos, mas é um texto muito bom, que relata esse percurso histórico, né, de como que surgiu essa área de saúde trabalhadora, até qual foi o processo de construção teórica que existiu para o surgimento dessa área. Então eu destaco aqui 3 perguntas norteadoras, né, que aparecem nesse texto e que a gente precisa refletir sobre elas, compreender um pouco dessa história, não para ficar refém da história, mas para entender que o processo histórico é importante no sentido de compreender a área. Então, em que contexto que surge a medicina do trabalho? Então, se a gente lembrar das nossas aulas de história, no século XIX, né, em franca expansão da Revolução Industrial, começaram a ocorrer o aparecimento e surgimento de muitos problemas de saúde da classe trabalhadora. Então, neste contexto de aumento dos problemas de saúde relacionados ao trabalho, o médico foi demandado a assumir uma função dentro das fábricas, que era uma função de controlar o adoecimento dos trabalhadores, né? Então, ao médico era delegada toda a responsabilidade para o adoecimento, para, enfim, o controle do adoecimento da classe trabalhadora. Então, se um trabalhador viesse a adoecer por conta do trabalho, a responsabilidade por esse adoecimento não era do trabalho, era do médico, porque ele deveria fazer o controle das mudanças de layout, enfim, de situações produtivas da época. Bem, pensando num processo de evolução desse campo, logo se verificou que só o médico não era o suficiente para compreender a questão do adoecimento do trabalho, porque não é um simples problema de adoecimento, né? A lógica que se tinha na época não funcionava para compreender o processo de adoecimento no contexto produtivo. Então é onde surge uma nova abordagem, a partir da década de 50, principalmente, já do século XX, que é a saúde ocupacional, que tinha um foco, né, fortemente voltado para a higiene ocupacional, né? Então era a eliminação dos riscos relacionados ao trabalho. Então o conjunto de riscos que a gente conhece hoje em dia, que está na literatura de saúde do trabalhador, inclusive, e nas próprias normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né, que são os riscos físicos, químicos, biológicos, risco ergonômico, risco de acidente, etc. e tal, é o campo de abordagem da saúde ocupacional. Ela se apropriou dessa abordagem e ela trabalha no sentido de mitigar o risco ou reduzi-lo a uma probabilidade muito pequena de ocorrência, de forma que ele não ofereça problema à saúde das pessoas do ambiente de trabalho. Bem, essa abordagem, embora tenha contribuído muito com a noção de segurança do trabalho, com a ideia de redução da nocividade do trabalho, ela também não se mostrou suficiente para reduzir o adoecimento e os acidentes de trabalho, né? A gente tem ainda no Brasil e no mundo uma estatística muito elevada de adoecimento e acidente de trabalho. Então se entendeu, né, a partir do final da década de 70, década de 80, se entendeu que a saúde das pessoas que trabalham era uma questão relacionada ao desenvolvimento social, uma questão relacionada à sociedade. Então, para tanto, se evoluiu para o conceito de saúde do trabalhador, porque é um conceito que embute a ideia de responsabilidade social. É um conceito que embute a ideia de que uma sociedade que trata o trabalho de maneira decente é uma sociedade saudável, né? Então, essa é a ideia de saúde do trabalhador, tá? E aí nós temos, então, a partir principalmente da legislação orgânica da saúde, a Lei 80,
que já traz, inclusive, como competência do Sistema Único de Saúde, a prevenção, enfim, a responsabilidade sobre o cuidado da saúde dos trabalhadores, a gente tem a primeira definição ali, né, do que significa a saúde do trabalhador. Então ela traz ainda a ideia de que deve ser desenvolvida através de ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, então esse é o texto da lei, né? Traz a ideia da promoção e proteção da saúde dos trabalhadores e traz a ideia também da recuperação e reabilitação e traz a ideia dos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Então, a saúde do trabalhador também não rompe definitivamente com a ideia de risco. Ela assume que ele existe, mas entende-se que o olhar tem que ser para além disso, né? Deve ser o olhar da saúde do trabalhador, ele é um olhar que busca compreender a causa das causas, ou as causas das causas, né? O risco é uma causa. Qual é a causa do risco? A presença do trabalhador é um risco para o ambiente de trabalho? A presença de um determinado sistema é um risco para o ambiente de trabalho? Será que esse sistema deve ser pensado de uma outra forma, de uma outra lógica? Como é que a gente trabalha ou repensa os sistemas produtivos de maneira que eles possam oferecer o menor risco possível para a saúde das pessoas? Tá? Bem, no Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde, que é uma publicação de 2001, que está disponível online para download, inclusive, a noção de saúde do trabalhador, a ideia de saúde do trabalhador, ela é um pouco mais ampliada, né? Então se traz a saúde do trabalhador já enquanto área da saúde pública, que tem como objeto de estudo e intervenção as relações entre o trabalho e a saúde. Então já traz a ideia da relação de trabalho, traz a ideia da problemática de que as relações de trabalho não são uniformes, não são estanques e que, portanto, precisam ser pensadas. E esse formato de relações de trabalho pode, de certa forma, admitir o desenvolvimento de riscos à saúde das pessoas. Também traz a ideia da promoção, proteção, recuperação dos trabalhadores, né? Desenvolvimento de ações de vigilância dos riscos presentes no ambiente de trabalho, e termina dizendo que isso é responsabilidade do SUS. Tá? Mais recentemente, em 2012, a gente teve a edição da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que também pensa a saúde do trabalhador nessa sistemática, ou seja, uma sistemática de que o controle dos riscos ou a ideia de saúde, de promoção de saúde relacionada ao trabalho passa pela ideia de responsabilidade social, passa pela ideia de que isso é um entendimento que deve ser ampliado. Tá? Bem, a quem a lei chama de trabalhadores, né? Quem são os trabalhadores? Bom, até o advento aí do SUS, até a década de 80, até 1988, com a nova Constituição, a ideia de trabalhador era reduzida às pessoas que tinham vínculo empregatício formal. Elas eram alinhadas, por exemplo, àqueles que tinham direito à saúde porque eram inscritos no antigo INAMPS, extinto INAMPS. Mas hoje em dia já se sabe, já se tem uma ideia de que trabalhador é qualquer pessoa que promove uma transformação no ambiente ou que realiza uma atividade que promove uma transformação no ambiente, independente dela ser remunerada ou não. Né? Então, para isso nós temos ali, qualquer pessoa que esteja inserida no mercado de trabalho formal ou informal, né? Incluídos neste grupo aqueles que trabalham como empregados assalariados, os autônomos, os domésticos, os avulsos, trabalhadores agrícolas, servidores públicos, trabalhadores cooperativados, inclusive empregadores de micro e pequenas empresas também são considerados trabalhadores porque realizam grande parte do trabalho nessas micro e pequenas empresas. E também aqueles que habitualmente ajudam alguma pessoa da família no desenvolvimento de alguma atividade econômica. Né? Então as pessoas que trabalham, por exemplo, em casa, ajudando os pais, muito comum na área rural, por exemplo, também são considerados trabalhadores. Aprendizes e estagiários também são considerados trabalhadores, e aqueles temporariamente ou definitivamente afastados do mercado de trabalho por doença, aposentadoria ou desemprego. Então não é porque o sujeito está desempregado que ele deixa de ser um trabalhador. Né? Então a legislação entende o trabalhador nesse sentido. Bom, pensando na ideia, na noção de adoecimento no trabalho, a gente também precisa compreender que o processo de adoecimento no trabalho evoluiu conforme o trabalho também evoluiu. Né? Nós temos hoje um modelo de trabalho que não é o mesmo modelo de trabalho que se tinha há 30 anos atrás, por exemplo, e não é, evidentemente, o mesmo modelo de trabalho que se tinha na Revolução Industrial
no século XIX, embora ele guarde muitas características semelhantes. A gente vai falar um pouco sobre isso ao longo da nossa web palestra. Então a gente tinha, né, de situações de trabalho pesado, a partir de processos de desenvolvimento tecnológico, a mecanização e a automatização entraram nos processos de trabalho, e hoje em dia a gente tem a rapidez online, as pessoas trabalham conectadas, a internet foi um advento tecnológico que possibilitou esse tipo de sistemática de trabalho, de perfil de trabalhador, que é o trabalhador que trabalha conectado, é o trabalhador que trabalha em casa, inclusive fora do seu ambiente de trabalho, porque permanece conectado. Né? Então você tem processos de adoecimento que já são ligados a esse tipo de sistemática. Né? Esse trabalhador, o teletrabalho, por exemplo. Né? Já existem processos de adoecimento que são advindos ou são causados, ou são mais prevalentes, por exemplo, nas pessoas que usam muito as tecnologias de transmissão de informação para o seu trabalho. Da mesma forma, as mudanças no formato de organização do trabalho provocaram também mudanças no perfil de adoecimento. Então, daquele trabalho escravo que se tinha antigamente, as relações informais de trabalho, logo depois da abolição da escravatura, para as relações formais de trabalho e conquistas de direitos trabalhistas, né, principalmente na primeira metade do século XX, e atualmente a gente observa a questão da flexibilização das relações de trabalho, principalmente com essa mudança na legislação atual, na legislação trabalhista atual, pode-se esperar bastante flexibilização nas relações trabalhistas, vai prevalecendo o negociado sobre o legislado, principalmente, e isso, com certeza, a história já mostrou, e a literatura, inclusive, mostra que é um problema, que é um fator de risco para o adoecimento no trabalho. Então, já se espera que essa mudança na legislação trabalhista, inclusive com a ampliação agora das atividades de terceirização, podem levar a um aumento do número de casos de adoecimento, de afastamento do trabalho por adoecimento e até mesmo de acidente de trabalho. Tá? Então, essas mudanças no perfil de trabalho, ou na relação de trabalho, muda o perfil de adoecimento e de mortalidade relacionada à população trabalhadora. Bem, atualmente se tem muito presente um consenso na área de saúde do trabalhador e nas pessoas que estudam nessa área, de que a organização do trabalho é talvez a principal causa, né, de fonte de adoecimento no trabalho. O que é a organização do trabalho? Bom, se a gente pensar nas fábricas do século XIX, quando elas surgiram, né, esse modelo que nós temos hoje de fábrica, o modelo que nós temos hoje de ideia de como se trabalhar, ele foi necessário para que a produção se tornasse viável. Né? Você organizar pessoas para trabalhar viabiliza uma produtividade maior de qualquer sistema produtivo, e esse sistema produtivo se torna viável. A gente tem que pensar que existem custos para se produzir qualquer tipo de bem, e quando a viabilidade dos custos supera o lucro, né, ou supera o quanto que tem que se produzir para se viabilizar o processo, ele é ineficaz, né, não se paga. O tradicional não se paga. Então, dessa forma, as pessoas precisaram ser organizadas no trabalho. O primeiro sistema científico de organização das pessoas no trabalho, de organização da produção, foi desenvolvido por um inglês, um engenheiro chamado Frederick Taylor. Né? No final do século XIX, começo do século XX, ele desenvolveu uma sistemática que até hoje é estudada nas escolas de administração e na economia, que é a administração científica do trabalho. Então a ideia, por exemplo, de cronometrar quanto tempo uma pessoa leva para fazer uma tarefa, foi uma ideia desenvolvida pelo Taylor. A história dos tempos e métodos, por exemplo. Né? Quanto tempo se leva para produzir uma caneta? Quanto tempo se leva para um operador, para um mecânico, apertar um parafuso, por exemplo? O Taylor desenvolveu uma sistemática de medir isso, e ele dimensionava a capacidade que uma pessoa tinha para trabalhar relacionado a essa velocidade com que ela desenvolvia uma determinada tarefa. Então, se um mecânico leva 10 segundos para apertar um parafuso, em 1 minuto ele aperta 6 parafusos e em 1 hora ele aperta 60 parafusos. Essa é a lógica do Taylor. Tá? É óbvio que isso não deu certo.
né, porque desconsidera uma característica presente em qualquer atividade da vida humana, que é a variabilidade. A máquina quebra, a ferramenta não funciona, falta insumo na unidade produtiva, o trabalhador adoece, falta luz para movimentar, luz elétrica, energia elétrica para movimentar a máquina. Isso é variabilidade. O Taylor desconsiderava a existência de variabilidade. Então, por conta disso, ocorria um forte processo de intensificação do trabalho. Então, esse ritmo intenso de trabalho que aparece logo na primeira parte desse slide tem a ver um pouco com isso, né? E a gente está vendo atualmente que essa intensificação do trabalho tem ocorrido cada vez mais frequente, tem sido cada vez mais frequente em diversos setores produtivos. Tem se usado muito, mais do que nunca, a ideia do se fazer mais com menos, né? Então as pessoas trabalham mais, as pessoas permanecem mais tempo trabalhando, fazem mais coisas do que têm a capacidade de fazer do sentido físico, psicológico, etc. E por conta disso estão fadadas a um processo de adoecimento. Então esse processo de organização do trabalho, que é a forma como você organiza as pessoas para trabalhar, existe em qualquer sistemática de trabalho, em qualquer setor produtivo ele está presente. E já se sabe que se essa organização do trabalho não for pensada no sentido de respeitar os limites do trabalhador, ela pode ser fonte de adoecimento. Por conta dessas categorias que eu mostro aí no slide. Então, aumento da quantidade de trabalho, a pressão para a produtividade, a gente tem sistemas cada vez mais competitivos, até no setor saúde a gente é cobrado por produtividade, né? Mas em outros setores é muito mais dramático essa pressão por produtividade, a ausência de pausas que sejam programadas, por exemplo, como já acontece por força de legislação nos frigoríficos atualmente, existe a necessidade de fazer pausas, então pausas programadas, ou mesmo aquelas pausas não programadas, a famosa pausa para o cafezinho, né? Ela não representa necessariamente perda de produtividade, porque todos nós precisamos de um momento de retomada de energia, né? De um momento de recuperação. Então essa pausa, mesmo que não programada, ela é necessária para o nosso bem-estar, tá? Atividades operacionais repetitivas, então atividades que exigem movimentos repetitivos, que sejam de baixa qualidade do ponto de vista da multiplicidade de tarefas, ou de baixa exigência cognitiva para a sua realização, que tenham muita repetição de movimentos. A gente vai poder falar um pouco mais disso na segunda parte da nossa web. Padronização dos procedimentos, cada vez mais a gente trabalha no sentido de ter procedimentos operacionais padronizados. A padronização, ela de certa forma é importante do ponto de vista da segurança operacional, mas se ela for muito intensificada, ela ingessa o trabalhador. E aí a gente também tem que pensar que se todo trabalhador realizasse à risca o que está escrito no padrão, no procedimento, ele não conseguiria cumprir uma grande maioria das tarefas no tempo exigido. Se vocês lembrarem, recentemente, quando nós tivemos um desastre aéreo aí, daquele avião da Gol que se chocou com um avião da Embraer, houve uma forte pressão sobre os controladores aéreos, porque disseram que era um problema de falta de controle do tráfego aéreo brasileiro, falta de treinamento, etc. E tal. E aí os controladores aéreos, em represália, resolveram fazer uma operação padrão nos aeroportos. E aí a gente lembra do que deu, né? Travou todos os aeroportos brasileiros, porque a operação padrão era simplesmente cumprir o que estava no padrão. Então nenhum avião decolava no Brasil, por exemplo, em intervalos menores do que 5 minutos. Tá? Então isso é o que está no padrão. Então se o padrão for levado a risco o tempo inteiro, as coisas não acontecem da forma como tem que acontecer. Jornadas prolongadas, jornadas de trabalho prolongadas, e atualmente com a mudança da legislação trabalhista a gente vai ter jornada de 12 horas, inclusive, para diversos tipos de atividade de trabalho. Pressão de chefias, na imensa maioria das vezes, chefias que são mal preparadas para o desenvolvimento das atividades e acabam pressionando os trabalhadores para outros tipos de demandas, desvalorização desse trabalhador, tanto do ponto de vista salarial quanto do ponto de vista da pessoa, mobiliário e instrumento inadequado, isso é um problema frequentemente observado, né, uma questão muito estudada na ergonomia principalmente, falta de flexibilidade e autonomia, ou seja, as pessoas não têm mais regulação sobre o próprio trabalho, não são mais donas do próprio trabalho. Tá? Isso são todos fatores que podem levar à fadiga física e à fadiga mental e ajudam a explicar, em parte, os processos de adoecimento no trabalho.
né? A gente falou já um pouco disso na nossa web, mas o nosso mercado e o sistema econômico, né, mundial, ele está cada vez mais globalizado. Isso tem mudado a configuração dos postos de trabalho. A gente tem postos de trabalho de alta tecnologia com grande demanda de pessoal, mas com um número muito pequeno ainda de pessoas qualificadas para assumir esses postos de trabalho, e ainda predominam postos de trabalho com muito trabalho repetitivo, trabalho pesado, cada vez mais trabalho para menos gente. A indústria, comércio e serviço, enfim, não existe mais uma diferenciação entre esses setores do ponto de vista de qual é o que adoece mais ou o que adoece menos. Nós temos problemas de saúde relacionados ao trabalho em todos os setores da economia. Diferentes configurações de trabalho também já mostram sinais de problemas. Por exemplo, aquelas atividades de trabalho que não tem posto de trabalho, né? O trabalhador de rua, o motoboy, o camelô, o ambulante, enfim, né? O trabalho domiciliar, que acaba oferecendo risco tanto para o trabalhador doméstico quanto para as famílias e as crianças. Algumas atividades realizadas no trabalho doméstico podem oferecer esse tipo de risco. E o trabalho rural, que sempre foi relegado ao segundo e terceiro plano de controle de riscos relacionados ao trabalho e que ainda adoece muito a população trabalhadora, né? Aqui, só para poder lembrar, existe uma classificação que é muito utilizada no Brasil ainda, que é a classificação de Schilling, que mostra, por exemplo, qual é a implicação do trabalho no desenvolvimento de um agravo, de uma patologia. Então, Schilling traz 3 tipos de classificação, né? O trabalho como causa necessária seria quando você tem atividade de trabalho como causa imediata do adoecimento, por exemplo, intoxicação por metal pesado, ou o trabalhador o pessoal que trabalha em mineração, por exemplo, que pode desenvolver as pneumoconioses mais conhecidas, são a silicose, a asbestose. Então, o trabalho, quer dizer, se o sujeito não desenvolvesse aquele trabalho, ele não teria essa patologia. Foi o trabalho que levou à causa da patologia. A classificação de tipo 2, que é o trabalho como fator contributivo, mas não necessário, ou seja, os agravos ou doenças estão presentes na população geral, mas podem ser intensificados por conta do trabalho. A Ler-Dort é um exemplo clássico disso. Não existe Ler-Dort só para quem trabalha. A gente tem Ler-Dort nas pessoas, na sociedade como um todo. E o trabalho, classificação de 3 de Schilling, trabalho provocador de distúrbio latente ou agravador. Ou seja, a pessoa já tinha alguma condição que poderia levá-la à propensão ao desenvolvimento de algum agravo, e por conta do desenvolvimento de um determinado trabalho, ela desenvolveu então esse problema de saúde. Bronquite crônica, transtornos mentais, algumas atividades de trabalho são potencializadoras nesse sentido. Tá? Bem, então o campo da saúde do trabalhador, já concluindo essa primeira parte, né, esse campo da saúde do trabalhador, ele traz então uma contra-hegemonia das ideias. A gente não trabalha na questão tradicional da higiene do trabalho. A gente pensa a saúde do trabalhador de uma maneira mais ampliada, no sentido de responsabilizar mesmo a sociedade com relação a isso, de chamar a sociedade para a sua responsabilização. Porque não é normal morrer e adoecer no trabalho. Tá? O enfoque, então, se dá no processo de trabalho, no processo produtivo, e em toda a sua complexidade, não só no trabalhador, né? Não sobre o adoecimento estabelecido. Então, não é uma análise unicausal, por assim dizer. Ela envolve multicausalidade, ela envolve a ideia de que existem diversas causas, cada causa com uma dinâmica e um peso diferente, que pode, enfim, desenvolver um papel importante no processo de adoecimento no trabalho. Então, toda a sociedade, todos os campos devem ser implicados quando se pensa em saúde do trabalhador. E daí 2 palavras de ordem devem ser lembradas para o final dessa primeira fase, né? Primeiro, rede. Estabelecimento de uma rede de cuidados, que é talvez um dos grandes desafios da saúde brasileira. Também é um grande desafio no campo da saúde do trabalhador. Segundo, intersetorialidade. Fazer bons aliados, fazer aliados potentes, e aí nós temos diversos aliados históricos muito importantes. Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, né? São aliados muito importantes no combate ao adoecimento e ao trabalho causador de adoecimento. Tá bom? Na segunda parte da nossa web, a gente fala então um pouco de uma doença que ainda é muito prevalente na população brasileira e mundial, que são as Ler-Dorts. Então, o que são Ler-Dorts? Ler foi a primeira definição para esse tipo de agravo, que são as lesões por esforços repetitivos, a gente chama
diz que é uma lesão, é uma definição mais antiga, porque ela já há algum tempo tem sido substituída por outro tipo de designação, que são as DORTs, ou doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Então, quem tem LER não é só quem trabalha. A população como um todo pode desenvolver qualquer tipo de lesão por esforço repetitivo. A DORT é um agravo, um problema de saúde relacionado ao trabalho. Então, são responsáveis pela alteração de estruturas osteomusculares, tendões, articulações, ossos, músculos e nervos. Okay? Na legislação brasileira e na literatura nacional, a gente ouve, normalmente encontra essas duas siglas juntas, né, LER-DORTs, justamente porque facilita, inclusive, o entendimento desse tipo de agravo. Tá? Então, elas são, do ponto de vista da sua etiologia, o resultado do desequilíbrio entre as exigências das tarefas, ou seja, desequilíbrio entre o projeto do trabalho por parte da organização e as capacidades motoras psicocognitivas do trabalhador, dentro das possibilidades que esse trabalhador tem enquanto sujeito, enquanto indivíduo, de desenvolver isso. Então, isso é muito importante para se compreender a natureza do adoecimento da LER-DORT. Né? Não é simplesmente uma lesão causada por excesso de uso, embora evidentemente ela tenha isso como ponto de partida, mas ela é causada por um desequilíbrio entre as exigências do trabalho e as capacidades do trabalhador. Alguns exemplos, né, a gente gosta de ilustrar, principalmente com o que é relacionado aqui ao trabalho nos computadores, que hoje em dia todo mundo trabalha usando computador. Alguns casos que podem levar ao adoecimento ou ao surgimento de LER-DORTs. Então aqui, posturas de ombro, posturas extremas de ombro, posturas extremas de coluna, posturas extremas de punho, né? Algumas posturas extremas de pescoço, tensão nos ombros, flexão, enfim, são notadamente relacionadas ao desenvolvimento de LER-DORT. E aí o que a gente faz com isso? A gente pede para a pessoa sentar certinho, né? A gente faz blitz postural para as pessoas poderem sentar corretamente. Não adianta nada fazer isso. Por que não adianta? Porque a postura que o indivíduo assume no trabalho é uma tomada de ação do indivíduo. A gente também precisa desmistificar a ideia de postura incorreta. Por que tem que desmistificar a ideia de postura incorreta? Porque não existe postura correta. Existe postura mais confortável e menos confortável. Né? Mas toda postura que a gente adota é uma tomada de ação. Tá certo? Então, quando você trabalha curvado, por exemplo, num computador, provavelmente você o faz porque você tem um nível de exigência cognitiva ou de interpretação de alguma informação que te faz ficar curvado, que te faz ficar naquele tipo de postura. Se você não tivesse esse nível de exigência, você adotaria provavelmente uma outra postura. Que é o que acontece, por exemplo, quando a gente assiste televisão. A gente fica relaxado completamente, ou quando assiste um filme, vai ao cinema, a gente fica muito relaxado, adota outros tipos de postura. Tá? Então, desmistificar a ideia da postura incorreta também é um bom começo para a gente entender por que as pessoas acabam desenvolvendo o processo de LER-DORT no ambiente de trabalho. Ok? Então, alguns exemplos de LER-DORT que a gente tem bastante categorizados, talvez a principal delas seria a síndrome do túnel do carpo, mas as tendinites, tenossinovites, sinovites e assim por diante também são exemplos de LER-DORT. Ok? Então, quando um usuário chega num serviço de saúde apresentando esse tipo de agravo, apresentando sintomas relacionados a essas LER-DORTs, é importante que o profissional de saúde pergunte para ele qual é o seu trabalho. É importante que se faça uma relação desta doença com a possibilidade dela ter surgido por conta da atividade de trabalho. Ok? Bem, a respeito do diagnóstico da LER-DORT, né, vamos falar um pouquinho sobre isso porque é bastante importante. Quem faz o diagnóstico de LER-DORT? O médico assistente, ou seja, o médico da rede, quando recebe um usuário que apresenta sinais e sintomas de LER-DORT. O médico perito da Previdência Social também é um profissional de saúde que pode fazer o diagnóstico da LER-DORT. O médico perito da Justiça, nos casos em que o desenvolvimento da doença envolva litígio, e aí o médico perito seja designado para desembaraçar, por exemplo, uma incoerência ou um entendimento diferenciado entre dois profissionais médicos, e o médico da empresa, né, que também tem a capacidade de fazer o diagnóstico de LER-DORT. Embora este último profissional, o médico da empresa, a gente sempre tem que lembrar que ele está a serviço da empresa. Então, enquanto serviço da empresa,
ele acaba respondendo outros interesses e nem sempre a gente tem o desenvolvimento, enfim, a identificação do diagnóstico de Ler-Dort feita pelo médico da empresa. Ele acaba sendo feito pelo médico assistente ou enfim, por um outro profissional de saúde. Tá? Bem, o diagnóstico de Ler-Dort, então, ele é de suma importância que seja feito porque de cara se identifica a sua etiologia, né? Se ele tem relação com o trabalho, no caso das DORTs principalmente, ou não tem relação com o trabalho, no caso da Ler. Né? E o diagnóstico bem feito, o diagnóstico bem firmado, também é ponto de partida para condutas terapêuticas adequadas. Né? Condutas preventivas e outros tipos de encaminhamento que se faça necessário, em alguns casos, ou na maioria talvez, o afastamento do trabalhador do ambiente de trabalho, ou a recolocação, a readaptação desse trabalhador num outro posto, numa outra situação de trabalho, que não exija dele, do ponto de vista motor, as mesmas exigências que o posto anterior que levou ao adoecimento. Okay? Bem, quais são as características do processo de investigação da Ler-Dort que o profissional de saúde precisa desenvolver e que seja importante? São importantes serem desenvolvidas para a identificação disso. Né? Primeiro, uma história clínica dessa moléstia atual, né? Detalhada. Então, quem é esse trabalhador, qual é a idade dele, enfim, sexo, as características físicas principais, aonde ele trabalha, quanto tempo trabalha, que tipo de jornada de trabalho ele desenvolve, se ele trabalha em jornada fixa, se ele trabalha em turno, se ele desenvolve trabalho noturno, e quais são as características do trabalho desenvolvido por esse trabalhador. Né? Essa investigação é de suma importância para a compreensão do contexto. Tá? Pesquisa sobre os demais sistemas e aparelhos corporais também é evidente que é importante que seja feito para que, enfim, se tenha um reconhecimento geral sobre qual é a característica desse indivíduo. Comportamentos e hábitos relevantes. Como a gente disse, a Ler não é uma doença que acontece só em quem trabalha, então existe a possibilidade dela ter sido desenvolvida num contexto domiciliar, por exemplo, que não o trabalho. Então, levantar esses comportamentos e hábitos do usuário, do indivíduo, é muito importante nesse sentido. Antecedentes pessoais e familiares, enfim, a história familiar, a história hereditária desse sujeito, também é importante ser investigada, porque pode ter alguma relação hereditária com isso. A história ocupacional, a história de trabalho, por onde passou esse trabalhador, né? Ele trabalhou sempre na mesma empresa, ele trabalhou em diversas empresas, desenvolvendo sempre a mesma atividade. Qual é a história ocupacional desse usuário? Exame físico detalhado e, se necessário, exames complementares, evidentemente, para fechar o diagnóstico da Ler-Dort. Okay? Bem, importante compreender que Ler-Dort não resulta de lesão súbita, ela não é um tipo de agravo que se desenvolve da noite para o dia, ela é o resultado de traumatismos de fraca intensidade, mas que se repetem por longos períodos de tempo, né, sobre as estruturas musculoesqueléticas do sujeito. Os sinais clínicos também são variáveis, em geral a dor associada de maneira mais ou menos intensa ou pronunciada a desconfortos na execução de alguma atividade profissional. Então a dor é um elemento muito importante de ser analisado. E os gestos causadores de lesão, como a gente mostrou no slide anterior, eles podem ter sido provocados por atividades que não aquelas relacionadas, desenvolvidas no ambiente de trabalho. Ok? Aqui essa imagem, essa figura, é mais para a gente poder compreender também, né, do ponto de vista da sistemática, do ponto de vista da causalidade da Ler-Dort, quais são os fatores envolvidos com isso. Então, pegando ali do círculo central da nossa figura, onde está escrito sensibilidade individual, a gente tem ali fatores de risco, né, numa primeira área, uma primeira zona, que podem ser fatores biomecânicos ou fatores psicossociais. Os biomecânicos são aqueles de dominância do próprio sujeito, enfim, né, posturas, esforços, gestos, movimentos repetitivos. Fatores psicossociais relacionados, por exemplo, a qual é a percepção que esse trabalhador tem sobre o próprio trabalho. Então, nível de satisfação ou insatisfação, percepção negativa sobre o próprio trabalho, autoimagem também depreciada com relação ao ambiente de trabalho,
E depois a gente vai para áreas mais distantes do indivíduo, que seriam os determinantes, né, provocadores ou que possam interferir no processo de adoecimento, que são ali o ambiente físico. Como é que é o ambiente físico desenhado para a execução do trabalho? Né? Ele é adequado, ele é moderadamente adequado, que nível de adequação ele tem? Concepção dos equipamentos de trabalho, a organização do trabalho, do processo produtivo, como é que as pessoas estão organizadas para trabalhar, a concepção de ferramentas, então as pessoas, que tipo de ferramental se usa para o trabalho, essas ferramentas são bem concebidas para o trabalho, a gente sabe que existem diversos tipos de ferramentas para o trabalho, e elas necessariamente não respondem a determinadas tarefas porque são mal concebidas para aquele tipo de tarefa. E a organização do trabalho. Então vejam que o cenário que pode favorecer o adoecimento, que pode provocar o adoecimento, ele considera diversas características que partem do nível individual para o nível ambiental, para o nível da coletividade, ou para o nível da forma como o trabalho é organizado. Da mesma forma, nessa figura próxima, a gente tem aqui a identificação de situações estressoras que podem levar ao desenvolvimento de Lerdourts. Então, começando ali na parte de cima, né, contrações estáticas, posturas, trabalho repetitivo, esforços musculares intensos, a gente pode observar que cada uma dessas categorias tem formas de interferir de maneira negativa sobre o trabalhador. Se essas formas de interferência não forem controladas, não forem adequadamente compreendidas, analisadas e, enfim, não se tomar nenhum tipo de procedimento com relação a isso, elas podem levar a Lerdourt. Okay? Essa figura é bastante interessante por conta desse processo, enfim, categorizado ali, organizado, que pode mostrar como é que é o desenvolvimento de uma Lerdourt. Tá? Então as causas principais ali que podem levar, do ponto de vista físico, a Lerdourt: diminuição de aporte sanguíneo, traumas e microtraumas, enfim, formação de processos inflamatórios locais, a pessoa começa a reclamar de dor. Então a dor é um sintoma que é de cada indivíduo, é subjetivo a cada indivíduo. Algumas pessoas reclamam mais de dor, sentem mais a dor, outras pessoas sentem menos, mas ela jamais deve ser negligenciada. A dor é um sintoma subjetivo, único, cada um tem a sua forma de manifestação de dor, e por conta disso não pode ser negligenciado. Okay? Desconforto, tensão, rigidez e dor nas mãos, mãos frias, redução de habilidade ou da destreza manual, perda de força ou coordenação nas mãos, a dor capaz de interromper o movimento, limitação de movimento por conta de dor, são também sintomas presentes na Lerdourt. Alguns fatores agravantes do processo, né, que aí são fatores de ordem organizacional principalmente: falta de apoio de níveis superiores para a identificação ou para uma atuação adequada. Então o gestor não identifica aquilo como um problema, não consegue identificar. Diagnóstico impreciso ou acompanhamento médico inadequado no processo, né, de tratamento da Lerdourt. A inadequação dos processos de readaptação ao trabalho. Então as pessoas que são readaptadas ao trabalho, mas o processo de readaptação é inadequado, é mal planejado, é mal executado. Isso pode ser um fator agravante para a Lerdourt. Posto de trabalho inadequado. Evidentemente, quando a gente pensa na ideia de posto de trabalho, a gente está de novo retomando a ideia de mobiliário, de ferramentas de trabalho, né, de como que o trabalhador interage com esse posto de trabalho, no sentido de que ele pode ser mais ou menos favorável ao desenvolvimento de doenças. Okay? No caso da prevenção, primeiro ponto ali, a organização do trabalho. Então, repensar a organização do trabalho, e aí para isso a gente precisa conhecer o trabalho. A questão da ergonomia da atividade, então fazer um estudo ergonômico no ambiente de trabalho para identificar quais são as características desse processo produtivo e de que forma ele pode estar levando ao adoecimento do trabalhador. Suporte social no trabalho, as pessoas precisam ter mais suporte do ponto de vista da gestão, e também suporte coletivo, enfim, são fatores que levam à prevenção das Lerdourts. Programas internos de saúde: hoje em dia as empresas são, de certa forma, beneficiadas do ponto de vista dos impostos que pagam, se elas comprovarem que desenvolvem programas internos de qualidade de vida e de saúde. Monitoramento adequado de indicadores de saúde e adoecimento: as empresas precisam conhecer o perfil de saúde e adoecimento dos trabalhadores. E a equipe de saúde atuante no contexto de trabalho. Isso vale inclusive para a equipe de saúde que não é da empresa,
ou seja, as equipes de saúde do nosso sistema de saúde, né? As equipes de saúde precisam conhecer a realidade produtiva do território onde ela atua. Tá? Isso, inclusive, é uma das competências previstas na Política Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, incentivar o trabalhador a prestar atenção nos sintomas, nas limitações, mesmo que pequenas, né? O trabalhador precisa aprender a reconhecer os sintomas e as suas limitações com relação a isso. E também criar espaços de diálogo na empresa para que os trabalhadores possam, né, colocar aí a sua percepção e eventualmente a sua angústia sobre aquele tipo de trabalho que desenvolve. Quando as pessoas falam, isso a literatura é bastante forte nesse sentido, é evidente nesse sentido, quando as pessoas têm a capacidade de falar sobre o próprio trabalho, elas adoecem menos. Conversar sobre o próprio trabalho é um fator de proteção para a saúde das pessoas, né? Aqui o que a gente pode esperar então, o que a gente pode pensar que as equipes de saúde do território poderiam se ocupar? Reconhecimento do perfil produtivo, formação continuada das equipes de saúde no sentido de compreender o que é a saúde do trabalhador e para um atendimento adequado à população trabalhadora. Atenção à saúde do trabalhador de maneira mais tecnicamente melhor desenvolvida, tratamento e reabilitação, políticas de prevenção no território, para evitar o adoecimento dos trabalhadores, ou seja, a equipe de saúde, né, se fazer presente no território, do ponto de vista do reconhecimento do perfil produtivo do território, melhora bastante o quanto que o setor de saúde pode reconhecer ou pode conhecer acerca de quais são as potencialidades de agravos e os problemas relacionados à saúde da população trabalhadora daquele território. Aqui já concluindo a nossa web palestra, então um material de apoio bastante interessante, está disponível online para download. O primeiro deles ali, Doenças Relacionadas ao Trabalho, Manual de Procedimentos para os Serviços de Saúde, é um texto, um material de 2001, que traz ali mais de 200 agravos e doenças relacionadas ao trabalho, com a descrição da clínica da sua manifestação, a etiologia, formas de prevenção, formas de controle. É um material bastante interessante para qualquer profissional de saúde. E depois, 2 materiais ali da série dos protocolos de complexidade diferenciada, que é um protocolo de notificação de acidente de trabalho, lembrando que na portaria, né, que designa os agravos de notificação compulsória, acidente de trabalho grave, fatal ou que envolve criança e adolescente é de notificação compulsória, está lá no SINAM inclusive, e aí esse material auxilia o profissional de saúde a como notificar esse acidente. E um outro protocolo que é o de dor relacionada ao trabalho, voltado especificamente para as LERDORTs, né? Então, como atuar, como intervir, como manejar uma situação clínica que envolve LERDORT. Também é um material publicado ali pelo Ministério da Saúde que os profissionais de saúde podem fazer uso nesse sentido. Todos eles livres para download e acredito que vocês até conheçam. Ok, pessoal? Eu agradeço muito então a oportunidade novamente de estar aqui. Espero que a nossa fala tenha auxiliado vocês a compreender um pouco mais sobre o campo da saúde do trabalhador. Espero que vocês tenham aproveitado e me coloco à disposição, evidentemente. Aqui está o meu contato. Me coloco à disposição de vocês para dúvidas, enfim, ou para qualquer outro tipo de contato relacionado a esse campo. Podem nos procurar aqui na UFSC, nosso departamento está aberto. Né, é sempre muito importante quando os profissionais de saúde buscam essa referência, a gente sempre tenta trabalhar nesse sentido. Tá bom? Muito obrigado, tenham todos uma boa tarde, uma boa semana. A Priscila Epifânio, ela pergunta o seguinte: como poderíamos fazer o levantamento dos dados relacionados à LERDORT no contexto da ESF? Essa é uma boa pergunta, né? É muito complicado a gente pensar em fazer levantamento de dados no contexto da estratégia, porque esses dados normalmente estão em bases que a estratégia não tem acesso, né? Eles estão na base principalmente das empresas. O que é interessante de fazer, Priscila, é isso? O que é interessante de fazer, Priscila, é que a própria equipe da estratégia comece a desenvolver a sua própria base de dados. Tá? Normalmente o trabalhador que procura
atenção à saúde naquela unidade de saúde, ele desenvolve atividade produtiva, pode desenvolver a atividade produtiva dele ou no território, que ele mora, onde está a unidade de saúde, ou em outro território. Então é complicado você pensar que você vai ter acesso, por exemplo, aos trabalhadores que usam a unidade de saúde onde você está, mas que trabalham em outro território. Então o ideal seria, evidentemente, num primeiro momento, que vocês construam a própria base de dados de vocês, conforme os casos vão chegando, vocês vão registrando esses casos. E uma coisa que dá muito certo é fazer uma aliança muito forte, a história da intersetorialidade, procurar apoio do CEREST, principalmente, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, procurar apoio do Ministério Público do Trabalho. Essas alianças intersetoriais, esses parceiros intersetoriais, eles são muito potentes, por exemplo, porque o Ministério Público do Trabalho tem acesso às bases de dados locais e nacionais, geradas principalmente pelo Instituto Nacional do Seguro Social, nosso INSS. Tá? Então é importante se ter esse tipo de apoio, porque se você perceber, por exemplo, que na tua área de atuação tem ocorrido uma procura muito grande ao serviço de saúde por conta de problemas de LERDORT, o próprio Ministério Público do Trabalho tem interesse de saber por que isso está acontecendo. Tá? Então, evidentemente, se você tiver contato com o CEREST da tua região, fazer contato com o CEREST é muito importante, porque o CEREST é um polo-irradiador desses conhecimentos na área de saúde do trabalhador, mas também você pode procurar parcerias com o Ministério Público do Trabalho. Tá? Com certeza é uma boa estratégia a se fazer. Certo. A Luciane Bernardo pergunta, e como saber se realmente o transtorno mental é relacionado ao trabalho ou não? Isso ainda é uma dúvida muito grande, principalmente, enfim, porque não existe um protocolo definido para se fechar o diagnóstico de transtorno mental relacionado ao trabalho. Tá? Nós temos protocolos, por exemplo, a LERDORT, mas não temos protocolos para transtorno mental relacionado ao trabalho. O que existe, desculpe, qual é o nome dela? Deixa eu passar aqui para cima. Luciane. A Luciane. O que existe, Luciane, é uma literatura cada vez mais potente nesse sentido, que nos mostra alguns indícios. Né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo do trabalho dos bancários. Tá? O bancário talvez é o exemplo que o pessoal mais usa nesse sentido, porque existe uma pressão muito forte por produtividade no trabalho dos bancários. Embora a gente não conheça, é um trabalho relativamente invisível, a gente só sabe o que ele faz quando a gente vai na agência. Mas existe uma pressão muito forte por produtividade, por meta. Né? Essa pressão forte por produtividade, por meta, leva o indivíduo a desenvolver angústias e ansiedades que são peculiares a essa atividade de trabalho, estão presentes na natureza da atividade de trabalho ali. Isso pode levar a um transtorno mental um pouco mais grave, um transtorno de ansiedade, um transtorno, enfim, de comportamento, alguma coisa. Não existe um protocolo. O que se precisa fazer é um acompanhamento, é um monitoramento do indivíduo, do usuário, de se entender se realmente o trabalho que ele desenvolve é potencializador de um agravo relacionado à saúde mental ou não. Tá? Normalmente esse mapeamento da história clínica do indivíduo, mapeamento da história ocupacional do indivíduo pode dar uma pista muito boa, muito forte, se esse transtorno mental está relacionado ao trabalho ou não. Mas infelizmente nós não temos um protocolo definido para isso. Okay? Fabrício, a Loiva de Matos, ela pergunta se, na sua opinião, o grande número de pessoas com ansiedade, depressão e transtornos mentais, que vem aumentando significativamente nos últimos tempos, pode estar relacionado ao trabalho ou aí à correria do dia a dia? Olha, Loiva, a literatura tem mostrado que sim. A literatura tem mostrado que enfim, o nosso contexto atual, né, de vida e de trabalho, ele é um contexto adoecedor. Esses casos têm aumentado realmente, e tudo indica que tem uma forte presença do fator trabalho relacionado a isso. Tá? Essa é uma realidade do nosso mundo contemporâneo. A Priscila Epifânio pergunta, como poderíamos fazer uma busca ativa de possíveis casos ou ações de prevenção? Aí ela deu uma sugestão aqui, né, que pensou com professores nas escolas. O que você acha disso? Olha, a busca ativa é algo que também é um grande obstáculo. Né? Chamar, por exemplo,
o setor saúde, a unidade de saúde, enfim, a equipe de saúde poderia desenvolver algum tipo de programa, algum tipo de estratégia para chamar as empresas para dentro da unidade de saúde. Né? Mostrar que a unidade de saúde está disponível para, enfim, reconhecer o processo, reconhecer a saúde das pessoas, ou identificar as questões de saúde relacionadas ao trabalho, que isso, né, é algo que é oferecido pelo setor público, tentar desenvolver algum tipo de parceria com a empresa ou com as empresas da localidade, para que os trabalhadores dessa empresa possam participar de programas, por exemplo, desenvolvidos na própria unidade de saúde. Né? A escola com certeza tem um papel fundamental, né? Para diversos tipos de fatores, para diversos tipos de programas. Aproximar esse tipo de discussão da escola é algo importante. Aliás, existe inclusive um programa do próprio Ministério da Saúde, que é um Dia Nacional de reconhecimento da saúde e segurança no trabalho, que é feito nas escolas. A gente pode até depois pensar uma forma de deixar isso disponível para vocês, que é justamente para que as pessoas, para que as crianças, enfim, os adolescentes tenham noção de cuidados relacionados ao ambiente de trabalho, ou quais são os riscos que podem ser provenientes do ambiente de trabalho. Mas a palavra de ordem, Priscila, seria parceria, né? Seria a construção da rede aí, tá certo? Pensar de que forma vocês poderiam desenvolver ações para aproximar as empresas da equipe de saúde, da unidade de saúde, e aí essa aproximação pode ser um forte elemento para reconhecimento da realidade de saúde. Tá? Legal. Eu acho que o recado principal que a gente tem que ficar com relação a essa web palestra, esse tema de saúde do trabalhador, na verdade, é que ele ainda representa um grande desafio para a atenção básica. Né? O que é a atenção básica, o que as equipes da estratégia, o que as equipes do NASF podem fazer para, enfim, melhorar os cuidados da população trabalhadora, ou melhorar a atenção à saúde da população trabalhadora. A gente sabe que existem diversas barreiras e obstáculos que têm que ser observados nesse processo, e o primeiro deles é o quanto que as equipes de saúde têm acesso à realidade de trabalho dessas pessoas. Né? A gente sabe que isso é uma realidade, a gente sabe que isso é um problema muito grande. As empresas normalmente não permitem que as equipes entrem na realidade da empresa para reconhecer, para conhecer como é que é e tal. Mas é importante que se faça pelo menos um mapeamento do território no sentido de quais atividades produtivas aquele território possui. Né? Até no próprio processo de territorialização que as equipes fazem, é importante que seja dada uma atenção maior à questão da realidade de trabalho, da realidade produtiva. Né? Que tipo de empresa existe ali, que tipo de atividade produtiva existe ali, aonde moram as pessoas que trabalham naquele território, né? Qual é a característica dessa população, porque isso, de certa forma, ajuda a compreender um pouco dessa realidade de saúde. Né? Sabendo onde as pessoas trabalham, sabendo o que as pessoas fazem, sabendo qual é o potencial de agravo que aquele tipo de realidade produtiva apresenta, a equipe de saúde vai ter maior domínio sobre isso, vai ter maior possibilidade de desenvolver ações voltadas, direcionadas para esse tipo de abordagem. Tá? Então acho que é esse o principal recado, para que as pessoas, para que os profissionais de saúde se envolvam mais com o tema da saúde do trabalhador, procurem mais a ajuda do Sereste, cobrem mais os seus gestores no sentido da notificação, né, dos agravos relacionados ao trabalho. O profissional de saúde também pode notificar agravos, né, o sistema de notificação de agravos está aberto para o profissional de saúde fazer isso. Então, se você identificar na sua área de abrangência, na sua área de atuação, um agravo relacionado ao trabalho, você pode notificar isso. Tá? Isso tem um foco muito importante, né, que é o foco do aumento aí da base de dados, da identificação do perfil de agravos, tá certo? Então é importante que você também se implique no processo. É uma tarefa que é de todos, não é uma tarefa só dos profissionais de saúde. Tá? Mas o profissional de saúde, sim, tem uma responsabilidade muito grande nesse sentido. É isso.